1h21 da tarde. E olha, desde o início do ano a gente vem mostrando aqui reportagens sobre as fiscalizações realizadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado, o CREA, nas pontes do nosso Piauí. O órgão vem notificando sobre a qualidade de suas estruturas e se há ou não a necessidade de intervenção para reparos. Nesta semana, o Tribunal de Contas divulgou dados de uma consulta pública sobre as pontes de todo o país. E 19 das nossas pontes foram avaliadas com má qualidade. Tudo isso, confira os detalhes nessa reportagem de Rony Oliveira. A consulta pública realizada pelo TCU tem como principal objetivo dar uma oportunidade da população se manifestar quanto às insatisfações nas pontes pelo país. A ideia é conseguir identificar problemas e evitar sinistros, através de denúncias, do olhar que de fato sempre estar atento, o olhar da população. O Tribunal de Contas da União deu uma oportunidade para as pessoas, para o cidadão, se manifestar sobre a situação das pontes no Brasil inteiro. O intuito dessa consulta foi fazer com que a população participe, oportunizar isso ao cidadão e também dar um exemplo para os outros órgãos públicos de que a população deve e pode ajudar, contribuir na condução das políticas públicas, porque é quem está em cada ponto do país. Então a gente identificou problemas como má iluminação, como pavimento com problema, como passarelas para pedestres com buracos, enfim, as coisas que o cidadão pode ver e pode contribuir e informar para os órgãos públicos. De acordo com os dados divulgados no relatório da consulta pública referentes ao Piauí, das 29 pontes indicadas pela população, 19 apresentaram avaliações de má qualidade. A nível de Brasil, das 356 pontes que foram indicadas, 314 foram mal avaliadas. O CREA Piauí reforçou que essas avaliações foram feitas pela população geral e não por técnicos especializados. Disse ainda que não recebeu nenhum documento oficial, mas aguarda para saber quais medidas devem ser tomadas. No início deste ano, fiscalizações foram realizadas em algumas pontes do estado, que apresentavam falhas na estrutura. Pelo que já foi transmitido, que já foi apresentado, consistiu em que a população, o usuário da ponte que trafega diariamente sobre aquela estrutura, ele emitiu uma percepção, um contato que ele tem com aquela estrutura perante ao chamamento, ao dispositivo. Nesse caso tem que ressaltar que não é igual, não se assemelha a uma análise mais técnica de um profissional especializado, um profissional devidamente habilitado. A gente, do CREA Piauí, a gente tem todo esse cuidado de verificar se quem está emitindo, quem está à frente de alguma intervenção seja um profissional devidamente habilitado e especializado. Mas, claro, a consulta pública ela é válida, é um instrumento muito importante porque vai servir para um levantamento, um trabalho maior, até para o planejamento dos responsáveis. Os órgãos responsáveis agora eles têm até algo, vamos dizer, mais palpável, mais físico para poder fazer um planejamento ou continuar fazendo seus trabalhos. O CREA ele possui alguns termos de cooperações com vários órgãos, inclusive os órgãos que administram essas estruturas. E até a presente data, todos os órgãos, sem exceção, estão apresentando o plano de manutenção, estão dando todas as informações que nós solicitamos, foram entregues, estão sendo entregues, certo? Então, assim, o nosso papel, que é em defesa da sociedade, proteger a sociedade do mal profissional, daquele profissional que não vai fazer aquilo que de fato deve ser feito, está em cumprimento. Então, todas as informações que nós solicitamos aos órgãos competentes, todas foram atendidas. Com os dados coletados, o TCU deve iniciar os procedimentos para que fiscalizações possam ser realizadas. Todos os dados que foram recebidos pelo tribunal estão sendo validados, verificados, identificados perfeitamente onde é a ponte. E essas informações vão subsidiar uma auditoria que o tribunal vai fazer na gestão da manutenção rodoviária pelo Ministério dos Transportes, pelo DENIT, pela NTT, no caso das obras das pontes em rodovias federais e no caso das pontes em rodovias estaduais ou pontes de responsabilidade municipal, essas informações vão ser repassadas aos tribunais de contas dos estados ou dos municípios para que esses dados sejam dados ao conhecimento dos órgãos públicos responsáveis pela manutenção e pela gestão dessas estruturas rodoviárias. É assunto sério, não dá para deixar para depois.
e isso traz riscos aos moradores.